Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias e novidades do nosso Vascão. Pessoal, o Vasco entra numa semana decisiva na Copa do Brasil. Vamos falar do que esperar desse jogo contra o Botafogo. Tivemos ótimas notícias quanto à volta de jogador importante ao time do Vasco. Também o Diniz testou bastante os reforços contratados nessa pausa para a data FIFA. Vamos falar também do novo uniforme do Vasco e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado sempre a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal, como eu venho sempre falando nos vídeos. Falta muito pouco para a gente chegar a 225 mil inscritos. Se inscreve aí para ajudar a gente a chegar nessa marca tão importante e quem sabe depois chegar a 230, 250 e a 300 mil um dia, né? Muito obrigado quem está sempre se inscrevendo, ajudando o nosso canal aí a crescer a cada dia. E o YouTube também recomendar o nosso canal para mais vascaínos ao redor do mundo inteiro. Bom, pessoal, quinta-feira é dia de Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco, porque o mando de campo agora é do Botafogo, o jogo será no Newton Santos, jogo aí às 9h30 da noite, lá no Rio de Janeiro, o Vasco precisando vencer para se classificar à próxima fase da Copa do Brasil. O empate levará a partida para os pênaltis e, logicamente, se o Vasco perder, estará eliminado aí da Copa do Brasil. A expectativa do torcedor é muito grande, tanto que todos os ingressos já foram esgotados para o setor do Vasco e a torcida vascaína vai lotar a parte destinada a ela lá no Engenhão para apoiar o Vasco a conseguir esse grande triunfo, essa grande vitória, né? E esperamos que o Diniz tenha utilizado muito bem essa pausa para a data FIFA para corrigir os erros, para poder extrair a melhor estratégia possível desses jogadores para que o Vasco consiga anular o Botafogo e se classificar. É um jogo muito importante, é um jogo de estratégia, não é um jogo que o Vasco vai ter que se lançar totalmente ao ataque, precisando vencer de qualquer maneira, não. O Vasco tem que jogar com inteligência, porque 1-0 a gente está dentro. Se ficar 1-1, vai para os pênaltis. Mas a derrota é fatal, o Vasco estará eliminado. O Vasco não pode errar nesse jogo. Se errar, o Vasco estará eliminado da Copa do Brasil. Infelizmente, não conseguimos um resultado positivo em São Januário. E agora, na casa do adversário, o Vasco terá que reverter essa situação aí nesse jogo tão importante. E tivemos informações muito boas trazidas nesse final de semana, que o Paulo Henrique deverá voltar aí à lateral direita e estará à disposição do técnico Fernando Diniz, o jogador que teve uma lesão que até mesmo fez ele sair da seleção brasileira, porque certamente ele seria o convocado no lugar do Vitinho, do próprio Botafogo, né, que foi para a seleção brasileira. Infelizmente o PH perdeu essa grande oportunidade na sua carreira devido a essa lesão, e ele se recuperou e estará à disposição aí do Diniz para esse jogo contra o Botafogo. Se será titular a gente não sabe, mas a tendência é que ele seja assim, titular no lugar do Pumita Rodrigues, que também aí foi convocado pela sua seleção, a seleção do Uruguai. E outras novidades que temos é que o Diniz usou bastante essa pausa para treinar os reforços contratados. Sempre bom deixar claro, mais uma vez, Carlos Cuesta não pode jogar esse jogo aí contra o Botafogo. Ele não foi inscrito no bid da CBF para essa fase da Copa do Brasil. Ele está fora dessa fase, mas no Brasileiro ele pode jogar normalmente no final de semana contra o Ceará. Mas na Copa do Brasil, somente Robert Renan, Andrés Gomes e também aí o Matheus França podem atuar normalmente nesse jogo contra o Botafogo. Tivemos grandes informações trazidas que o Carlos Cuesta vem treinando bem e que ele tem o status de xerife da zaga para ser unânime, jogando ali como zagueiro titular da zaga do Vasco. Ele que já vem treinando já há alguns dias aí no elenco vascaíno. Esperamos que realmente, quando ele entrar em campo, ele faça a diferença. E além dele, o torcedor também tem uma certa expectativa quanto ao Robert Renan. Muitos torcedores já gostariam que ele fosse titular já nesse jogo contra o Botafogo. Ainda é uma dúvida total, não sabemos se esse atleta será titular no lugar do Lucas Freitas ou se o Diniz vai talvez jogar com dois zagueiros canhotos. Eu acho bem pouco provável, acho impossível o Diniz entrar com dois zagueiros canhotos nesse jogo contra o Botafogo, tanto Lucas Freitas e também Robert Renan, que hoje seriam em tese os zagueiros disponíveis aí para jogar contra o Botafogo, os melhores do elenco, porque além deles temos aí Lucas Oliveira, Maurício Lemes e Hugo Moura improvisado. Eu acredito que realmente o Diniz deverá manter a zaga que vinha atuando com o Hugo Moura improvisado e também ali o Lucas Freitas já para esse jogo contra o Botafogo e o Robert Renan ficará mais uma vez no banco de reservas. Quanto ao Matheus França, é um jogador que ainda precisa readquirir o melhor condicionamento físico, o melhor ritmo de jogo e ele não deverá ser titular, eu acho que ele vai ficar claramente no banco de reservas e ganhar minutos no decorrer do jogo, assim também como o Andrés Gomes. Acho que esses dois jogadores ficarão no banco de reservas, mas aparentemente o Diniz testou bastante esses jogadores contratados
nessa pausa. Essas são as informações que temos e que esperamos que esses jogadores correspondam à altura, porque o Vasco, apesar de não ter feito investimento agora para contratá-los, mas tem opção e até mesmo obrigação de compra, como é o caso do Andrés Gomes lá junto ao Rennes, né? Vamos ver o que vai acontecer, se esses jogadores vão dar certo com a nossa camisa. Possivelmente o Vasco entrará em campo aí nesse jogo tão importante na Copa do Brasil, com o Léo Jardim, PH na lateral direita, a zaga com o Hugo Moura e também Lucas Freitas, a lateral esquerda com o Piton, o meio campo sem o Jair, possivelmente devemos ter ali Matheus Cocão, Barros e também o Coutinho. Se não jogar o Matheus Cocão, pode ser, quem sabe, entre o Thiago Mendes, que estava lesionado, não sabemos se esse jogador estará 100% para esse jogo, mas eu acredito que o Cocão será o escolhido para fazer ali a volância ao lado do Barros, a menos que o Fernando Diniz, como eu disse, utilize algum outro zagueiro como titular ao lado do Lucas Freitas e o Hugo Moura vá novamente para o meio campo. E mais à frente no ataque, possivelmente Nuno Moreira, Rayan e Verratti. Esse é o provável Vasco, que deverá encarar o Botafogo na quinta-feira, precisando vencer de qualquer maneira para se classificar direto. Se empatar, pênalti, se perder, estaremos eliminados aí e não vamos sonhar mais uma vez com o título da Copa do Brasil. Bom, pessoal, nesse final de semana tivemos a novidade envolvendo o lançamento da última camisa produzida pela Capa. O Vasco deverá lançar em breve, aí nesse mês de setembro, a camisa 3. Essa camisa virá na cor marrom e trará homenagens aos títulos de terra e mar do Vasco. A expectativa é que o uniforme e a camisa de aquecimento e a de goleiro sejam lançados nesse mês de setembro. Vale ressaltar que a camisa de aquecimento deverá fazer uma homenagem a que era nos anos 90. Tomara aí que a Capa faça um belíssimo uniforme 3 de saideira, já que a partir de janeiro a Nike será a nova fornecedora esportiva do Vasco. Até nesse final de semana a gente trouxe informações aqui no nosso canal sobre o novo contrato da Nike com o Vasco. O Vasco que passará de 600 mil anuais com a Capa para cerca de 40 milhões anuais com a Nike. Olha a diferença, a discrepância que o Vasco vai receber aí com a Nike, a diferença de valores. O Vasco pretende atingir metas e muito provavelmente deverá chegar a esses 40 milhões anuais pela Nike. Isso tudo está no contrato, a gente falou detalhadamente isso aqui no vídeo de ontem. Certamente aí o torcedor tem uma grande expectativa que os uniformes da Nike sejam belíssimos. Já temos informações que vários lojistas do Brasil todo já viram aí os detalhes dessa nova camisa lançada pela Nike, os modelos, o enxoval feito pela Nike e que seria um uniforme de primeira linha e que alguns apontam que seria a camisa mais linda da história do clube. O torcedor tem uma grande expectativa. O uniforme 3 agora vai ser marrom e o da Nike possivelmente será azul, com a logo do Vasco, não a cruz de malta centralizada, muito possivelmente com o template, como eu já falei, do Total 90. E os uniformes tradicionais serão aí na cor preta e na cor branca. Inicialmente o Vasco deverá lançar essas duas camisas logo de cara no mês de janeiro e depois, ao longo do ano, lançar a camisa 3, como eu já falei antes aqui nos vídeos, né? Havia informações que o Vasco iria lançar primeiro a camisa branca e depois a camisa preta da Nike. Mas isso não faz sentido, porque o Vasco não tem como jogar com a camisa da Capa na próxima temporada. O contrato se encerra no fim desse ano. E por isso que a Nike vai ter que lançar tanto o uniforme branco e o uniforme preto ao mesmo tempo, a partir de janeiro. Essa é a expectativa. Caso a Nike não faça isso, lança apenas um uniforme primeiro, deverá trazer algum uniforme tampão somente para os jogadores, com a cor diferente da cor que for lançada lá no início de janeiro, né? Mas agora, falando da Capa, vai vir a camisa marrom, que é a saideira. Último ano de Capa no Vasco, os últimos meses aí da marca italiana, uma parceria muito longeva com o Vasco, tanto nos anos 90 e agora desde 2020. Esperamos que venha uma camisa belíssima, que os torcedores saiam satisfeitos com essa parceria aí que se encerra, né? Comente aí o que você espera dessa nova camisa produzida pela Capa. Assim que tiver algum vazamento, a gente vai trazer aqui no nosso canal. Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Forte abraço. Se tiver mais novidades, vamos trazer a qualquer momento. Hein? Tamo junto e é nóis.